Bora responder as questões da UEL. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e no vídeo de hoje nós vamos responder juntos as questões de arte do vestibular da UEL de 2025, bora lá! Questões de arte veio para confirmar aquilo que eu tenho dito muito durante as minhas aulas. Prestem atenção em toda a história da arte, porque a UEL está tendo uma tendência aí de cobrar outros movimentos além de arte contemporânea e arte moderna. E nessa prova apareceu o quê? Uma questão de arte moderna, uma questão de arte contemporânea, misturando ali com língua portuguesa. Tivemos Escher, uma questão de arte grega e romana e uma questão de renascimento e barroco. Então aquilo que eu disse o ano inteiro, foca em todos os movimentos, não só no moderno e contemporânea, tava valendo. Bora lá então. Tô aqui com a prova 1 da UEL e nós vamos fazer juntos então as questões de história da arte. Antes de começar, eu quero fazer aí alguns apontamentos. No meu ponto de vista, as questões de arte estavam de médias para fáceis. Eram questões que englobavam movimentos de épocas diferentes. Foi uma prova que exigiu aí conhecimentos conceituais, deveriam saber características pontuais do Renascimento, do Futurismo, do Barroco para poder responder as questões, mas também algumas questões bem interpretativas. Tem uma questão também sobre Grécia que eu não falei, né? Alguma questão sobre a arquitetura grega e a arquitetura romana. Então vamos deixar de lenga-lenga ali e responder as questões logo de uma vez. Vamos começar com a questão número 7, é uma questão de Escher, e fala o seguinte, acompanha comigo aí. Analise a seguir as imagens das obras do artista Mauritius Cornelius Escher. Apresenta 4 figuras e a gente sabe que as obras do Escher são obras que elas misturam realidade com irrealidade a partir de construções, a partir de arquiteturas que misturam diferentes pontos de vista numa mesma figura e também imagens que questionam a realidade, questionam a questão da gravidade. Então tem alguns conceitos físicos que podem ser apresentados nas obras de Escher também. Então dizia assim: sobre as obras do artista e os conhecimentos sobre arte moderna, considere as afirmativas a seguir. A1. A figura 1 é um desenho que apresenta objetos e composições abstratas, criando uma composição estática. E as obras do Escher, a gente entende que são obras que apresentam a ilusão de movimento, principalmente por conta dessas linhas sinuosas que ele utiliza. Então, a afirmativa 1 é falsa. A 2... A figura 2 apresenta uma representação de metamorfoses, transformação da percepção da bidimensionalidade em ilusão de tridimensionalidade, simetria e reflexão das formas. É correta. Então as obras do Escher, elas trabalham com dimensões diferentes, pontos de vista diferentes, dando a ilusão de movimento e utilizando a técnica da perspectiva também de maneiras diferentes numa mesma obra. Então a afirmativa 2, correta. 3. A figura 3 é uma gravura subordinada a múltiplos pontos de vista e perspectivas, desafio à lei da gravidade. Correta. 4. A figura 4 é uma gravura que tem como tema central o infinito e ainda há produção de figuras impossíveis. Correta também. Então, a alternativa correta, a alternativa E, somente as afirmativas 2, 3 e 4. Considero aí uma questão fácil, principalmente porque era possível de ser assertiva por conta da interpretação de texto e leitura de imagem, além dos conhecimentos sobre a obra do Escher, de uma forma geral. Vamos para outra questão. Da 7 ele pulou lá para 42, 45, 47, 48. Vamos andar aqui um pouquinho. Questão número 42 foi uma questão que eu falei para vocês, né, de arte contemporânea. Na verdade, ela mistura muito interpretação de texto com a leitura da imagem. Inclusive, é uma questão de verdadeiro e falso, e nas afirmativas tem tanto conhecimentos da língua portuguesa quanto conhecimentos de arte. E eu tentei fazer a questão somente com os conhecimentos de arte e consegui chegar na afirmativa correta. Então, bora lá.
Temos uma obra aqui de Carlos Fajardo, a obra Cubo. E o texto diz o seguinte, o texto é um pouco longo, mas é importante de ser lido. As esculturas de Carlos Fajardo são armadilhas de captura do olhar. A tendência do olhar é o escorrer contínuo pelo espaço, rebatendo no corpo das coisas, enleando-se ou correndo rápido pelos seus contornos, deslizando nos limites torneados da topografia do mundo. Mais etéreo dos sentidos, o olhar se propaga atravessando transparências e só se estanca quando confrontado com o opaco. Pode então recuar, optar por outra direção ou aproveitar sua natureza líquida e escorrer pelas fendas e limites até atingir a luz. Mas a escultura de Fajardo funciona como corpos traiçoeiros, que enredam o olhar em suas superfícies, injetando-lhe gravidade, obrigando-o a pousar e despencar tempo numa paciente e problemática prescrutação. Na poética de Carlos Fajardo confluem três lógicas, a da ocupação do espaço, a da superfície e a do gesto formalizador. Elas concorrem entre si para o assalto ao olhar do espectador. A lógica de inserção dos seus trabalhos dentro do espaço, seja ele um ambiente arquitetônico, seja uma paisagem, é pensado rigorosamente com o propósito de destruir logo de saída qualquer pretensão a priorística do olho, acostumando a querer controlar tudo desde sua cômoda posição a cavaleiro. Com base no texto e na imagem, atribua verdadeiro e falso às afirmativas a seguir. Vamos à primeira. No texto, a reiteração semântica por meio das palavras olhar e olho, salientando que se trata de uma obra a ser apreciada visualmente. 2. Os elementos da escultura, espaço e forma, integram-se e convidam o espectador a se lançar na experiência livre do espaço arquitetônico. Vou responder então com os conhecimentos de arte e essa afirmativa 2, ela está correta. A 3. A obra traz uma forma bidimensional em uma superfície pictórica, proporcionando um limite para o olhar? Errado. Se é uma escultura, então é obrigatoriamente tridimensional. Então eu já sei que a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Vou tentar procurar aqui uma alternativa de acordo com os conhecimentos de arte. Eu sei que a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Então nós temos aqui a C ou a E. Terceira afirmativa. A expressão posição a cavaleiro refere-se a Carlos Fajardo, reiterando a expressão poética de Carlos Fajardo. O objetivo etéreo pode ser substituído por sublime, mantendo-se a subjetividade e a figuratividade de o olhar. Nossa, complicada a língua portuguesa, hein? Não é complicada? Você acertou essa? Qual que é certo isso aí? É a C, 42C. Essa que você acabou de falar, tá certa? Tá certo. Eu acertei essa então. O que é essa aí? Conferindo o gabarito, e a 42 é realmente a letra C. Então, o gabarito da 42, letra C. A questão 45 estava fácil, facílima, só que necessitava conhecimentos conceituais do que foi o futurismo. Então, vamos lá. Ó rodas, ó engrenagens, R eterno. Forte espasmos retido dos maquinismos em fúria. De expressão de todas as minhas sensações. Com excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Esse é um poema de Fernando Pessoa, o poema Melhores Poemas. E aqui embaixo nós temos uma obra de Giacomo Balla, que vocês sabem que foi um dos grandes artistas do futurismo. E a questão fala o seguinte: com base no texto e na imagem, assinale a alternativa que apresenta o movimento artístico literário correspondente a futurismo. A alternativa correta, futurismo. B, cubismo. Um aluno ali que não tenha lido o texto e que tenha batido o olho vendo essas formas geométricas, eu falo muito para os meus alunos que futurismo e cubismo são dois movimentos que se conversam, mas que o nome da obra sempre remete a movimento, assim como diz aqui no texto, movimento, tecnologia, máquinas, ok? Então, não é cubismo. Expressionismo, concretismo e dadaísmo. Então, obviamente, 45 a letra A, futurismo.
Seguida aqui, então, nós temos a questão 47 sobre Renascimento e Barroco. Temos uma obra de Rafael e uma obra belíssima de Caravaggio. Fala o seguinte: com base nas imagens dos artistas, nas características e nos elementos formais das pinturas renascentistas e barroca, assinale a alternativa correta. A influência medieval, as formas com forte conteúdo emocional e expressões dramáticas são traços marcantes da pintura renascentista. Influência medieval, o Renascimento vem romper com a influência da arte medieval, justamente por conta das novas técnicas naturalistas. B. A pintura barroca aborda a forma, o espaço e a luz de maneira baseada nos estudos da perspectiva, segundo princípios da matemática e da geometria? Não. A pintura do barroco, ela vem usar essa luz, esse contraste claro e escuro para realçar a expressividade. Então a B está incorreta. Você colocou a B? Tem outra de luz aí? Tem. Que eu vou falar qual que é a certa. Aí. Ó, a composição barroca, alternativa C. A composição barroca, além da ênfase na luz, apresenta a linha diagonal, levando a sensação de instabilidade. E a letra C é a correta, porque essa questão da instabilidade é o movimento que nos traz essa composição em diagonal e também a questão do claro e escuro. Então, a luz que incide diretamente nos personagens principais. Então, a alternativa correta, a alternativa C. A D. A composição renascentista traz a verticalidade das figuras, com acentuado contraste claro e escuro, na expressão de sentimentos de modo revolucionário. A pintura renascentista era muito mais racional do que sentimental, então está incorreta. E. A pintura renascentista, ainda que religiosa, traz riqueza à composição, que rompe com a racionalidade? Contrário. A pintura renascentista, ela tem como principal característica a racionalidade, então está incorreta. 47, alternativa C. Bora para a última, 48, logo em seguida. Era uma questão também bem mais de interpretação de texto, vamos dizer assim, e de imagem. A resposta estava na imagem. Vamos lá. Nós temos 3 imagens. A primeira imagem mostra ali colunas gregas e romanas. A de baixo, Panteão, que é uma construção romana, e embaixo, Paternon, que é uma arquitetura, uma construção grega. Com base nas imagens no conhecimento sobre as arquiteturas grega e romana, considere as afirmativas a seguir. As arquiteturas grega e romana ressaltam a regularidade e a simetria na composição das colunas. Simetria e regularidade são características fortíssimas da cultura grega de uma forma geral, tá? A harmonia, o equilíbrio. 2. Apesar da influência grega, a arquitetura romana se destaca nas proporções matemáticas e na sua estrutura em arcos e abóbadas. Muito bem, arcos e abóbadas foram estruturas herdadas dos etruscos, que é uma grande influência aí cultural para a cultura romana. Então, 1 e 2 estão corretas. 3. Para as regularidades das composições, os romanos criaram 2 estilos de colunas, toscana e compósita. Vou confessar que nos livros de ensino médio não aparecem essas 2 colunas, então isso poderia trazer aí uma confusão para os alunos. Vou confessar esse fato para vocês. Porém, na primeira imagem apresenta as colunas com os nomes e apresentam esses nomes de colunas, tá? Então a afirmativa 3 está correta. 5. O frontão do Panteão foi construído com colunas de diferentes estilos, provocando desequilíbrio. Muito pelo contrário. O Panteão, assim como Partenon, buscam equilíbrio nas suas formas. Então, afirmativas corretas 1, 2 e 3. Nós temos então a alternativa D. Somente afirmativas 1, 2 e 3. Galera, tava editando o vídeo aqui e percebi que eu deixei passar uma questão e não resolvi com vocês. É a questão de número 43, que também utiliza a imagem, né, da obra do cubo, da escultura, e fala o seguinte: com base no texto, na obra Cubo e nos conhecimentos sobre arte contemporânea e suas características, assinale a alternativa correta. A obra traz a junção dos estilos clássicos presentes no material utilizado e na assimetria?
E essa alternativa não está correta, principalmente porque utiliza ali o termo clássico, estilo clássico. E as obras do período contemporâneo vêm justamente para se opor aos padrões, os critérios da arte clássica. E também ali fala sobre assimetria, a gente percebe uma construção, né, uma arquitetura, uma escultura com formas bem simétricas e linhas retas. Então essa alternativa está errada. Alternativa B. A obra reflete a liberdade da tridimensionalidade e o diálogo entre espaço e forma. E essa é a alternativa correta. Vamos ver as demais. C. A obra representa a figuração e despreza a simplicidade das formas. É uma obra não figurativa. D. A obra utiliza materiais que trazem expressões clássicas e técnicas tradicionais de construção. Também não está correta. E. A obra reflete o movimento neoclássico, valorizando a verticalidade da figura, simulando uma perspectiva. Também está incorreta. A alternativa correta, então, é a alternativa B. Muito bem, espero que você tenha gostado. Põe aqui nos comentários quantas questões de arte você acertou. Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal se não for inscrito. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo!